E aí, boa noite. Essa é uma atividade do Conselho Regional de Medicina de Goiás, CREMEGO, que tem feito uma ação alusiva a essa pandemia, coronavírus, e já 22 médicos goianos tombaram a Covid-19, e a diretoria do CREMEGO, que é apresentada pelo professor Paulo Vence, daqui a pouco vai fazer a sua palavra, fez um monumento que está posto na entrada do CREMEGO, que é para eternizar a homenagem dessa casa aos seus médicos que tombaram a Covid-19. E além dessa ação que é permanente e eternizada, também uma entrega homenageando as famílias desses médicos que trabalharam em Goiás, que foram importantes para os goianos, assistência médica. Então essa cerimônia de hoje é para entrega para 3 famílias, é uma homenagem, portanto, uma estatueta que remete ao que tem no nosso monumento, na parte externa, e também um certificado que homenageia essas famílias. Vou começar então abrindo a palavra ao professor Paulo Vence, presidente do Conselho de Medicina de Goiás. Professor Paulo, por favor. Boa noite a todos. É um prazer recebê-los aí no CREMEGO, mesmo que virtualmente, e infelizmente numa situação como essa, aonde a gente presta homenagem a esses médicos que tombaram pelo Covid. O nosso papel fundamental do Conselho Regional de Medicina é prestar essa pequena homenagem àqueles que fizeram da vida deles um sacerdócio, a prestação de serviço público e à sociedade dentro da medicina. Temos muito a lamentar, mas temos muito a comemorar pelo aquilo que eles deixaram de legado. Então, que cada família se sinta aí honrada por essa homenagem, que é uma pouca coisa que a gente faz a vocês, mas que a gente quer deixar aí o nosso quinhão do nosso coração, que vai também com esses falecimentos. Passo a palavra ao Dr. Valdemar para que ele possa prestar as homenagens devidas. Ok, obrigado, professor Paulo Vence. Agradecer também, além do presidente, a essa diretoria e essa casa, com seus 42 conselheiros, e os nossos recursos humanos aqui conosco hoje, Bruno, Thiago e Regis, os quais não acontece. Nós estamos no estúdio CREMEGO, preparado para esse fim. Hoje estou homenageando 3 famílias. A família do Dr. José Ronaldo Menezes, a família do Dr. José Augusto Lucas Gordo e a família do Dr. Murilo Borges Guimarães. Aqui à minha direita, a dona Lúcia de Fátima, esposa do Dr. José Ronaldo Menezes, com ela acompanhando Rafael Vasconcelos, filho do casal, e o Diogo, que é neto do casal. Dona Lúcia, podia comentar um pouco da história do Dr. José Ronaldo, para achar que é interessante, da formação dele como médico, do casamento, filhos, netos? Fica à vontade. Ele sempre foi uma pessoa muito dedicada à profissão, amava o que fazia, né? E nos deixou. É difícil falar. Não deu conta. A senhora ficou casada com ele quanto tempo? Vai fazer 36 anos agora, em final do ano, agora em dezembro. Quantos filhos? 3. 3 filhos. Quantos netos? 6. O doutor José Ronaldo, quando faleceu, estava com quantos anos? 60. 60 anos. Doutora Lúcia é um pouco emocionada, mas fica aqui a homenagem então do conselho ao doutor José Ronaldo Menezes. Em seguida nós vamos fazer a entrega do certificado da nossa estatueta, né? Mas seja bem-vindo a senhora e a sua família e sinta-se em casa, essa é a nossa missão. Aqui à minha esquerda é meu amigo Plínio, amigo de longa data, médico, né, ginecologista. Esse aqui representando a família do Dr. Murilo Borges Guimarães. Com ele acompanhando aqui está Cláudio Jânio Borges. Na tela estou vendo aqui a minha amiga, colega de turma, doutora Meimei. Não vi na tela ainda a doutora Priscila Guimarães, né? Homenagem à família aí do Dr. Murilo Borges Guimarães, uma família importante aí do sudeste goiano, né? Subiara, né? Eu queria passar aqui
ao Plínio para que faça seus comentários acerca da vida do Dr. Murilo. Lembrando que o Dr. Murilo foi um representante do Conselho de Medicina de Goiás, lá na sua região, né, por um período. Dr. Plínio, por favor. Bem, com relação ao Dr. Murilo, nós formos falar alguma coisa pouca da vida dele, nós vamos ficar aqui um ano ou mais. Bem, o Dr. Murilo é médico, formou em torno de 1980, fez especialidade de cirurgia geral, cirurgia de cabeça e pescoço, foi para Itumbiara. Lá em Itumbiara ele exerceu medicina com muito amor, muito carinho, toda a população, e a cidade precisando de mais de psiquiatra em todos os sentidos. O Murilo fez especialidade de psiquiatria só para ajudar a cidade e a sua população, principalmente na área de pessoas com problema de droga, adicção, com problema de droga, ele tinha um trabalho com pessoas autistas, além da psiquiatria clínica. É um médico que deixou lá em Itumbiara um legado muito grande, né? A população de Itumbiara ficou muito sentida, né? E no momento do falecimento dele, ele era candidato a prefeito, estava bem cotado. Foi substituído na última hora por um tumbiarense e a população quis que esse substituto ganhasse, e ganhou, né? E nós estamos aqui hoje, nós viemos aqui para ver essa homenagem ao Murilo, né? Em resumo, mais ou menos isso. Obrigado, Dr. Plínio. Doutora Meimei, a senhora está nos acompanhando, por favor, seus comentários. Vocês estão me ouvindo? Direitinho. Então tá bom. Então, Murilo, como o Plínio falou, né, é um irmão muito querido, né, e assim, nós somos 4, né, que eu considero ainda que a vida continua de uma outra dimensão. Então é Murilo, Moab, Priscila e Meimei, os 4 formados na UFG. Do Murilo, a gente só tem que agradecer pela oportunidade dele ter passado aqui com a gente esse tempo todo, né? Ele faleceu com 63 anos, dia 29 agora. Ele sempre muito dedicado, ele não sabe o que é férias, o que é feriado. E os 4 filhos médicos do primeiro casamento, Natália, Bernardo, Guilherme e Renato, né? 2 deles fizeram o FG, a Natália foi Uberaba Federal e o Renatinho foi o FMG. Todos estão bem encaminhados. Do segundo casamento deixou 2 crianças, né? A Marília e a Miriam, de 7 e 11 anos, e deixou a sua esposa, o Igna. Todo mundo muito sofrido, as meninas estão tentando apoiar a mãe, vendo o sofrimento da mãe. Enfim, é mais uma vítima, né, da Covid, porque ele ficou no meio do povo, ele não se ausentou, ele ficou também atendendo, porque pouca gente queria atender Covid, e as lojas, as firmas que pediram, ele acabava atendendo, e por ser grupo de risco em várias partes aí da saúde dele, em várias doenças, ele realmente não teve jeito, e agora no final do ano ele acabou contraindo a Covid e não teve como, né, escapar, infelizmente. Mas a gente só tem que agradecer esse apoio aí do CREMEGO e dizer que ele foi uma pessoa muito do bem. Ele doou parte da fazenda dele para a comunidade Paulo de Tarso, onde era dependência química masculino, depois dependência química feminino, além do Centro Integrado de Saúde Mental, que agora vai chamar Ambulatório Dr. Murilo Borges, e também a Casa do Caminho para aqueles que não têm onde ficar, que estão fazendo tratamento de alcoolismo ou tratamento psiquiátrico, que não tem como voltar para suas casas, ficam provisoriamente na Casa do Caminho, daí o nome. E também agora, recentemente, a Magdala, né, que também para moças dependentes químicas que não podem ir para a fazendinha, foi inaugurada agora recentemente.
Enfim, é um projeto imenso de vida e devido às dificuldades que ele estava tendo de conseguir recursos, foi por isso que ele lançou essa campanha para prefeito, deputado, depois prefeito, porque ele viu a dificuldade que era de conseguir manter essas entidades da forma que ele gostaria, né? Porque muitas das vezes ele desembolsava do seu próprio bolso, foram inúmeras vezes mesmo. Enfim, a sociedade, a comunidade toda só tem a agradecer. Muito obrigada a todos. Obrigado, Meimei. Vem estar na tela conosco também o filho do Dr. José Ronaldo, aqui conosco o Rafael, mas está o Dr. José Ronaldo Júnior Menezes. José Ronaldo Júnior, você deseja fazer algum comentário em relação a seu pai? Falar um pouquinho da trajetória dele também, né, como médico. Meu pai, ele atuou sempre no interior de Goiás e também em Goiânia. Ele é natural de Niquelândia. Ele, por lá, também foi candidato a prefeito, muito conhecido pelo trabalho, por ser um médico muito humano, né? Então, ele foi suplente deputado estadual do estado de Goiás. Ele, como médico, também foi diretor da maternidade Dona Iris em Goiânia, atuou no Hugo, e, por especialidade, era urologista, né? E atuou em diversas cidades, como Goianésia, que era a cidade que ele estava atuando por último, em Goiânia também, por último agora no Hospital São Judas Tadeu, mas também atendeu no Hugo, e ele tinha essa entrega mesmo à medicina, né? A gente viu que ele foi se consumindo realmente. O Covid foi um ponto, né? Mas dia a dia, trabalhando dia e noite, né? Se entregando, e quando ele estava de folga, ele ia visitar os pacientes. Ele estava sempre, às vezes, indo num hospital onde tinha algum conhecido que estava também acamado ou doente, ou visitando algum parente também doente. Então, assim, ele era médico 24 horas realmente, e a gente viu que foi se consumindo mesmo, e é uma história muito bonita, é um legado muito bonito que ele deixa para a gente, e a homenagem que a Cremego está fazendo, a gente agradece, e é mais do que justa e mais do que merecida pela importante pessoa que foi, principalmente para nós da família, sem dúvida, mas para todos os pacientes e para a medicina, né? Principalmente da cidade dele, de Niquelândia, a cidade onde ele nasceu, bem como as outras cidades onde ele atuou, que sempre deixou inúmeros amigos, e sem dúvida, um grande médico, uma referência de vida aí para nós filhos e para os demais colegas também. Obrigado, Zé Ronaldo Júnior. Está conosco aqui em relação ao Dr. José Augusto Lucas e a sua esposa, Dona Kátia, sua filha, Dona Roberta, e aqui o Dr. Francisco Lobo, médico ginecologista, proprietário da Maternidade Amparo. Eu vou passar a palavra ao Dr. Francisco Lobo para que possa fazer os comentários acerca do Dr. José Augusto Lucas. Francisco, por favor. Alô? Por aqui. Pois é, eu acho que está saindo. O Zé Augusto, ele entrou na nossa vida, na vida da minha família, quando a minha irmã tinha 13 anos. Então, com 13 anos, eles iniciaram o namoro deles. Na época, ele fazia faculdade na universidade, em Uberlândia, e eles sempre namoraram. Eu acho que ela foi a única namorada que ele teve. Ele também deve ter sido a única namorada que ela teve. Ele graduou em medicina em 1974, especializou em ortopedia em Brasília, e depois ele iniciou os trabalhos dele em Anápolis, desenvolveu com muita dedicação, e lá em Anápolis ele deixou muitos amigos. Posteriormente, mais ou menos há uns 20 anos, 25 anos, ele transferiu
para Goiânia porque ele queria aproximar mais da nossa família. Praticamente a família que o Dr. Zé Augusto tinha era a família da esposa dele. E ele era concursado também no Ministério da Saúde, foi médico do Ministério da Saúde até o dia da aposentadoria dele. E lá ele trabalhava no sistema de regulação de pacientes e trabalhou também, continuou vinculado ao serviço de Anápolis, porque ele dava um plantão semanal também até o dia que ele aposentou. Atualmente ele estava exercendo o seu trabalho como médico ortopedista e como perito judicial na Clínica Amparo, e ele estava com a vida bem acertada. Ele já tinha aposentado, estava gozando plena saúde, nunca havia utilizado nenhum tipo de medicamento, não tinha nenhuma doença coadjuvante que pudesse agravar o quadro clínico dele, mas ele teve a infelicidade de ser acometido pela infecção do Covid. Com essa infecção do Covid, ele ficou muito nervoso, mas a saturação dele estava relativamente bem, ele estava no apartamento, e aí ele teve uma queda da saturação, foi atendido por um médico plantonista que achou por bem transferi-lo para a UTI do hospital. Lá no hospital, ele ficou agitado, ficou nervoso, não estava aceitando a máscara de respiração. Foi feita uma sedação muito forte nele. Ele teve uma depressão respiratória em função dessa sedação que ele teve. Foi tentado um acesso central ou uma intubação, acabou que houve uma perfuração no pulmão com ele. Ele desenvolveu um quadro de pneumonia grave. Essa pneumonia evoluiu para uma septicemia, acabou culminando com a morte dele depois de 8 dias. Então, isso nos deixa muito revoltados, porque quando nós fomos avaliar o currículo histórico das pessoas, dos médicos que fizeram atendimento à pessoa dele, durante o tempo dessa morbidade, que ele estava até em bom estado geral, até o dia do óbito dele, então nós constatamos que, na maioria das vezes, eram médicos que não tinham qualificação para estar ocupando o trabalho que eles exerceram no atendimento ao meu cunhado Zé Augusto. Então, embora o Covid tenha sido o gatilho que desencadeou o processo que culminou com a infelicidade da morte dele, o que nos deixa revoltado principalmente é o tipo assistencial que a gente tem e as pessoas, colegas nossos, imaturos muitas vezes, com um CRM de 24 mil, por exemplo, que praticamente conseguiu, graduou há menos de 2 anos, está fazendo atendimento para pessoas que necessitam de uma especialização, de um atendimento mais adequado. Então, o que a gente quer e que eu gostaria que se fizesse é que não acontecesse mais tragédias como essa que ocorreu em nossa vida. É claro que a gente respeita e aceita que nós estamos vivendo um período de pandemia. No período de pandemia, é um período que acontece que a gente tem que agir muitas vezes como soldados em uma guerra. Mas eu acho que a obrigação do Conselho Regional de Medicina é que seja feita uma fiscalização mais adequada para os serviços que dão assistência primária e secundária às pessoas que estão sujeitas a essa terrível pandemia. Infelizmente, nós perdemos nosso querido Zé Augusto. Ele tinha aposentado, praticamente, ia transferir a vida dele e da minha irmã para sonhos
que eles planejaram durante toda a vida dele. O momento da partida dele foi um momento muito ruim, porque é um momento em que a filha dele necessita muito mais do que qualquer outra filha ou parente da presença dele, porque ela está envolvida com uma doença grave, certo? E infelizmente nós perdemos nosso querido Zé Augusto. Fica a saudade, a lembrança e a certeza de que o Dr. Valdemar, junto com o Conselho Regional de Medicina, vai ser mais assíduo no sentido de que seja feita uma fiscalização mais rigorosa para os hospitais que prestam serviços assistenciais aos pacientes do Covid. Eu tenho certeza que a partir de hoje as coisas vão mudar, porque os médicos que são componentes e membros do Conselho Regional de Medicina, eles são médicos solidários para que a medicina seja exercida com carinho, seja exercida com dedicação, com competência e com o objetivo maior, que é salvar vidas. Muito obrigado. Obrigado, Francisco. Nós vamos agora fazer a entrega do certificado e da nossa estatueta. Primeiro aqui com o doutor José Ronaldo, pedir para que o Rafael e o Diego venham até aqui. Vamos ficar aqui nesse ponto. Vamos ficar de que mesmo? Aqui. Ela chega para cá um pouquinho. Isso. Dona Lúcia, Rafael, essa é uma estatueta que remete a nosso monumento, está lá fora, né? Doutor Zé Ronaldo, para que a senhora possa ter isso eternizado também na sua residência. E aqui vai um certificado do CREMEGO, onde ele diz: homenagem, gratidão e reconhecimento do CREMEGO ao trabalho desenvolvido pelo Dr. Zé Ronaldo Menezes, CRM 4889, em prol da medicina e no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Assim, então, o Dr. Paulo Vêncio, nosso presidente, e o Dr. Rômulo, secretário do CREMEGO. Aqui o Murilo. O filho, leve a família do Dr. Murilo Guimarães, né? As nossas deferências aqui do Conselho, pessoais e institucionais, e o certificado que segue o mesmo rito, homenagem, gratidão e reconhecimento pelo mega trabalho desenvolvido pelo Dr. Murilo Borges Guimarães, CRM 4840, em prol da medicina e enfrentamento da pandemia do Covid-19. Um abraço a todos os Guimarães lá. Obrigado. Vou passar para aqui. Cátia Roberta, pode vir aqui, por favor. Fica aí. Chico, fica aqui. Por aqui. Dona Cátia, boa noite, chega um pouquinho para cá. Roberta, essa é uma homenagem, portanto, das estatuetas do Conselho, o Dr. José Augusto, que a senhora possa eternizar também na sua residência, e o certificado do Conselho, onde o Conselho de Medicina de Goiás, homenagem, gratidão e reconhecimento do CREMEGO ao trabalho desenvolvido pelo Dr. José Augusto Lucas, CRM 2240, em prol da medicina e no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Eu sou Paulo Vêncio e o Dr. Rômulo Salles, nosso secretário. Obrigado, viu, pela presença. Essa é uma ação do Conselho em prol da classe médica que tem sofrido com essa pandemia. O nosso reconhecimento aí. Boa noite. Forte abraço. O professor Paulo Vêncio está ainda aí? Então, já, portanto, encerrando essa atividade, agradecer a presença das três famílias que estiveram aqui conosco, né? Essa é uma atividade do Conselho de Medicina, nesse reconhecimento.
Nós temos já 22 falecidos, já homenageamos aqui 9 desses 22. Esperamos que essa lista ela se encerre, né? Que nenhuma família sofra mais com esse evento. E se alguém está conosco na tela deseja fazer algum comentário, a palavra está em aberto. Se não, somente agradecer, muito obrigado aí pela homenagem à família do Murilo, com certeza de todos os outros, a gente só tem a agradecer pela valorização deles, né, e realmente torcer para que cada dia diminua mais as vítimas dessa pandemia. Muito obrigada. Isso. Obrigado. Para finalizar, então, eu vou pedir que todos aqui, vocês que estão na plateia, que fiquem de pé para que a gente faça uma oração aos nossos 3 homenageados. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que Dr. José Ronaldo, Dr. José Augusto e Dr. Murilo estejam com o Pai. Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite e vão com Deus.